Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Uau! Paulo diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Duas perguntas. O que significa a palavra de Cristo habitando em vós? E a segunda pergunta é: qual o efeito de ter a palavra de Cristo habitando em nós? Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 até o 5, diz assim: que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Tudo o que o homem precisava, queridos, Deus já havia criado. Antes de soprar o fôlego de vida no homem, tudo o que o homem precisava, Deus já havia criado. Tudo que foi criado tem uma matéria em comum: a palavra. Gênesis 2:16 e 17 diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Observe algo: Deus deu uma ordem, Deus deu uma palavra ao homem. Tudo estava em harmonia. O homem não precisava ter medo de nada e nem necessidade de nada, porque estava tudo em perfeita harmonia com a palavra de Deus, até a serpente aparecer. Gênesis no capítulo 3, no versículo 4 até o 6, diz assim: que então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dela comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só, espiritualmente aconteceu algo terrível aqui. A autoridade estava na palavra, tudo estava em harmonia, mas quando o homem acatou uma palavra, por isso que a Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da palavra. Satanás liberou uma palavra e o homem recebeu essa palavra. Ele deu ouvidos a essa palavra. Quando o homem deu ouvidos à palavra de Satanás, o homem que Deus colocou para governar no mundo, então se rebelou contra a palavra de Deus. Acabou a harmonia entre a palavra de Deus e o homem, entre o homem e a natureza de tudo que foi criado. Tudo o que estamos vivendo é a falta da harmonia com a palavra de Deus. Tudo que foi criado, então, se submete à palavra de Deus. E tudo que submete à palavra de Deus vive em harmonia com essa palavra. Menos o homem. E esse não está em harmonia com a palavra. E é interessante que então vem o segundo Adão. Lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando
todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Uau! A autoridade de Jesus estava sobre ele, porque estava alinhado com a palavra de Deus. E ele nos remiu, ele nos deu esse acesso com ele, e nós podemos governar com Cristo nas regiões celestiais. Nós hoje podemos, através da escolha de viver essa vida com Cristo, nós podemos governar, estar alinhado com a palavra de Deus. Então o plano original começa a se materializar em nossa vida, e todas as coisas começam a se cumprir na vida da igreja. Creia nisso. A palavra de Deus alinhada ao seu coração traz o sobrenatural sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.